Boa noite, né? Estamos aí, né? Mais uma live, né? Mais uma, E, né, Paulo? Aproveitando é, a quarentena, vamos levar conhecimento para o pessoal, né? Aproveitar a sim, é sempre. oportunidade. E na verdade é sempre um prazer enorme, né? Não só passar, né? Responder as perguntas de todos, as dúvidas de todos, mas também a gente aprende muito nessas horas, né? Então eu Com acho que é uma certeza. troca, sempre é uma troca de informações muito legal, né? Uhum, de todos. E isso é Né? importante, né, para o nosso meio, principalmente para os criadores de passeriformes, criadores amadores, né? Uhum, Essa busca pelo conhecimento e essa transmissão de conhecimento aí também, né, por parte de pessoas técnicas, né, que é o seu caso aí na Mega Azul, e um pouquinho da nossa parte também, que conhece um pouco da vivência do dia a dia, né, do criatório, acho sim, que tem muito a contribuir, né? sim, Estive sim. olhando no site da Mega Azul e essa é a essência da empresa, né? Levar informação, levar conhecimento, e a gente vai Uhum. estar hoje aí contribuindo de certa forma. Você lembrou bem, esse é um dos grandes diferenciais nossos, né? Porque a gente conciliou sempre conciliou muito a parte científica, técnica com a biológica, digamos assim, a de vivência, né? Um criatório que eu sempre mexi com animais, né? E desde que eu formei, sou biólogo, inclusive. Hoje eu sou mais, eu brinco que eu sou mais zootecnista do que biólogo, né? Mas a minha origem, a minha formação é de biologia, né? Então a gente conseguiu conciliar bem, né? Essa parte manejo, nutrição, biologia, né? Do animal, e etc. Né? Comportamento do animal, etc. Para fazer um produto que agregasse a tudo isso, né? E isso é muito importante, né? Um dos pilares nosso aqui que participamos de eventos, de competições, é a observação, né? A Uhum, chave do sucesso aí está em observar a ave, o comportamento da ave, os sinais que as aves nos mostram pelo simples fato de uma mudança de comportamento, né? E muitas uhum, vezes, quando você observa uma ave, você conhece o comportamento do seu animal, você identifica até uma possível patologia que ele possa estar sendo acometido, né? E sim. principalmente nas aves, né? Quando a gente fala de animais que possuem diversas patologias silenciosas, né? A ave fica um pouco prostrada, perde um pouco da alimentação, opa, já acende uma luz ali que tem algo de errado, né? Então acho que a gente tem que estar sempre atento aí. Foi muito Uhum, pertinente essa observação sua. uhum, uhum, Bom, da minha parte aqui, né, até para a gente fazer as apresentações, eu não sou formado em biologia, né, nem em medicina veterinária, então eu sempre me atenho muito aí em aprofundar muito nessa questão aí de medicamentos, de tratamento. Sou muito fiel aí ao médico veterinário, né? Sempre oriento, indico para que se leve ao médico veterinário. Ele sim que tem a condição e a capacidade técnica para poder fazer qualquer prescrição, qualquer diagnóstico, né? O que a gente tem um pouquinho de vivência. Eu sou formado em administração de empresas, trabalho num segmento de medicamentos, mas para humanos, e uhum, tenho vivência aí com criatório. Meu pai já tinha criatório, eu tenho 37 anos. No mínimo há 30 anos eu tenho contato aí com aves e com animais de competição, com passeriformes, com o dia a dia deles, né? E isso a gente acaba aprendendo, né? sem dúvida. Assiduamente com competições aí, pelo menos há 20 anos, desde o ano 2000 que eu participo de competições. E a gente sabe o quão importante é uma alimentação balanceada, é uma alimentação correta para um atleta de competição. Né? Então, Uhum, acho sim. que hoje nós vamos ter essa grande oportunidade aí de poder levantar e colher essas dúvidas e informações técnicas também aí da sua parte a respeito de alimentação. Você sabe que eu costumo muito fazer paralelos, né? Eu acho que é uma forma interessante das pessoas entenderem, né, as coisas. E eu costumo comparar muito com nós atletas, né, nos Jogos Olímpicos, né? E o homem, o ser humano, ele tem batido recordes a cada ano, né? O recorde, por exemplo, citar um exemplo de corrida, né?
de 50 anos atrás é ridículo em relação ao recorde de hoje, né? E Exato. o ser humano, ele não evoluiu. Nosso sistema muscular, nosso sistema esquelético não evoluiu em 50 anos. Né? O que evoluiu foram a tecnologia. O que evoluiu foi a nutrição desse atleta, né? O preparo desse atleta. Então, eu costumo colocar muito isso. Né? Eu acho que você foi muito feliz nessa sua colocação. Vocês têm atletas. Né? Sim. Vocês estão criando atletas. Né? E para isso é fundamental o desenvolvimento de uma tecnologia adequada, né? De uma nutrição, de um treinamento, né? Para chegar a grandes atletas. Né? Isso é Com fundamental. toda certeza, é fundamental. Inclusive hoje eu estava aqui tratando das minhas aves, né, e observando eles. E aí eu costumo, às vezes, quando a gente vai dar um petisco, ou uma fruta, ou um legume, dificultar um pouquinho para ele pegar esse legume, né, no Uhum, ambiente dele. E eu uhum. tenho um trinca-ferro aqui hoje, eu pendurei um pouquinho, um pedaço de milho no teto do voador dele, ele chegou a grudar e ficar totalmente de pendurado, assim, para poder arrancar um pedaço do milho, né? E aí eu Uhum. ainda comentei com o pessoal aqui no grupo nosso. Falei, muitas vezes as pessoas que não entendem vão olhar, vai bater o olho e falar, pô, mas por que que já não dá no bico do bicho? Facilita para ele, dá no bico, É, põe fácil. E não entendem que o enriquecimento ambiental tira o pássaro da monotonia, né? Faz o é. pássaro instigar aquele instinto de caça, aquele instinto de lutar pelo seu alimento, de buscar seu alimento. Logicamente, né, como você foi muito feliz aí na sua colocação, é um treinamento, né? Isso não é a rotina de todos os dias. Ele tem água, comida, água em abundância, comida limpa, água fresca disponível. Mas o petisco, às vezes, você pode fazer esse enriquecimento ambiental e dificultar um pouquinho para ele pegar, que agrega muito também. Uhum, uhum. É fato, é fato. Né? É, e isso é uma essência de uma questão importante que tem, que é a obesidade, né? Em animais, que é muito comum em animais sob cuidados humanos, em pássaros, né? Principalmente o trinca-ferro, por exemplo, é uma ave Sim, muito sujeita a isso, né? E é pelo sedentarismo. E aí vem uma essência importante que eu falo muito, que as pessoas gostam de comparar. As pessoas adoram comparar animais na natureza com animais sob cuidados humanos, né? Aves, vamos falar o exemplo de aves aqui, de sim, passarinho, né? Que é o foco aqui. o foco, né? O passarinho, e esquece que um pássaro na natureza, ele faz muito exercício. Ele não é sedentário. Como tal, ele come muito mais. Né? Isso é fato. Né? Você come aquilo que você gasta de energia. Né? A energia, sabe-se muito, é muito conhecido de que a energia controla o consumo alimentar, na maioria das espécies. Né? Então, inclusive tem trabalhos científicos provando isso, até com araras e outros animais, que se você der a mesma alimentação que você dá na natureza para um animal que está em sedentarismo, você vai ter graves problemas nutricionais. Porque, como ele, veja bem, se ele come mais na natureza, se você dá na gaiola o mesmo produto, ele não vai obter o mesmo nutriente de que ele obtém no cativeiro, solto na natureza. Então, Sim, é ao mesmo conhecido. ponto que ele come mais, ele se exercita muito mais, né? Exatamente, entendeu? E aí, se você der, e aí você também tem que trabalhar com uma questão importante, que é controle da energia do alimento, para que ele não ganhe muito peso, e mesmo assim é importante que haja até um controle da própria dieta que você dá para ele, né? Para evitar essa obesidade. E se você controla essa dieta, você tem que controlar com um produto de alta concentração nutricional, ou seja, um produto com menos energia e mais nutrientes, né, para que ele consiga ter todo o aporte metabólico, né, para que aquele alimento consiga atender a todas as necessidades metabólicas com um plus, que é o atleta. Porque eu não Atinge quero o só nível nutrir. nutricional, mas também
com baixo índice de gordura e etc, né? É isso E eu aí. queria pegar esse gancho, que é um gancho muito importante, eu acho que é uma pergunta que várias pessoas já me fizeram, né? E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade. O pessoal costuma avaliar muito o índice de gordura de uma extrusada pelo percentual do extrato etéreo da ração, né? E a gente sabe que não é basicamente por aí que a gente vai avaliar. Nós sabemos que o extrato etéreo é baseado em gorduras não solúveis, né? Mas também ali contém alguns nutrientes importantes para a ave, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós a respeito do extrato etéreo, se ele está diretamente ligado a aves que se alimentam 100% por ração extrusada e mesmo assim são obesas. É. O extrato etéreo, ele oferece mais energia do que o carboidrato e a proteína. Mas não necessariamente um alimento que tem mais extrato etéreo, ele vai engordar mais o pássaro. Tem outros fatores aí envolvidos, né? Portanto, não é uma coisa fácil de você identificar pelo rótulo apenas, né? Então, agora, de fato, Raul, isso é uma confusão muito grande. O extrato etéreo é, na verdade, toda a gordura, né? Extrato etéreo e gordura é a mesma coisa, praticamente, né? Agora, existem vários tipos de gorduras, né? É como a proteína. Você tem proteína, ela é dividida em aminoácidos, ela é composta por aminoácidos. E você tem o extrato etéreo, a gordura, né? O óleo, que ele tem vários tipos de óleos, né? O ômega 3, ômega 6, ômega 9, né? Cadeia média, cadeia longa. Então, é essa composição que um bom balanceador de um alimento, ele tem que trabalhar bem, né? Por exemplo, uma coisa que a gente se preocupa muito nos nossos produtos para aves, e a gente nós fomos pioneiros em fazer isso, eu tenho certeza que a gente é o que faz em melhores níveis hoje, é a colocação de gordura de ômega 3 de cadeia longa, especialmente o DHA. Né? Nós fomos os primeiros, assim que saiu no mercado mundial, a gente já estava ciente de que estava saindo o produto, né? E já estava colocando nos nossos produtos, isso tem mais de 5 anos, mais ou menos, né? Que é o DH, ele é muito importante para aumentar as atividades cognitivas, ou seja, para o pássaro, para dar mais capacidade do pássaro a aprender e a cantar, aprender o canto e a repetir esse canto, né? Ele é muito importante. Entendi. Entre outras funções, né, que é o ômega 3, mas não é o ômega 3 de origem vegetal, né, que tem na linhaça ou em outros. Ele é o ômega 3 de origem marinha, né, e a gente utiliza uma alga marinha para poder trazer essa dose extra aí de DHA. Né. Que bacana, essa é uma informação que eu realmente não sabia, né? E a gente sabe que, pelo menos para seres humanos, o DHA está ligado a vários fatores cognitivos, né? Sim. E para animais não vejo diferença. É a mesma coisa. De repente, às vezes a gente esquece que as pessoas às vezes esquecem que nós somos animais, né? Sim. Claro que existem grandes diferenças, né, metabólicas, etc., entre nós, mamíferos, seres humanos, primatas, e um passarinho, claro. Mas centenas, milhares de atividades metabólicas são comuns, né, entre nós e os pássaros. Né? E eu acredito muito, né, como você falou, apesar de não ter entrado diretamente nesse tema, mas então uma alimentação rica em DHA para um filhote, teoricamente, ele tem uma predisposição a aprender o canto mais rápido. Seria esse o racional? Sim. Né? Então, assim, tem não só isso, né? Você tem o DHA. Eu acabei me falando e não estou dando nem tanta oportunidade de fazer as perguntas aí que vocês têm, mas às vezes eu já até vou respondê-las, né? É importante a gente ter essa informação. O grande diferencial, Raul, que a gente tem que ver quando eu coloco de alimentos, é que hoje nós temos à nossa disposição um acervo de biotecnologia gigantesco. Então, hoje, a gente não se preocupa nem tanto, claro que preocupa muito com os macroingredientes de um alimento, mas muito mais a gente se preocupa com o que a gente chama dos micronutrientes, né? Os nutracêuticos. Por exemplo, uma coisa que pouca gente se dá conta, o pássaro, quanto melhor o passarinho para canto,
né? Quanto mais ativo, quanto mais fibra ele tem, mais estressado ele é. Talvez vocês já tenham percebido isso, né? Sim, Muita gente. sim. Ele é mais agitado, ele é mais, né? E por ser mais estressado, ele acaba produzindo uma maior quantidade de radicais livres. Se você olhar o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Falando bem grossamente, de um pássaro campeão, eu garanto que ele é maior do que de um pássaro comum, né? Entendi. Até porque o canto está muito associado a uma disputa de território, né? Então é aquele pássaro com mais garra, né? Aquele pássaro mais guerreiro, né? Então uma das coisas que a gente coloca muito, que a gente acha fundamental, né? E na linha nossa de pássaros, é uma carga gigantesca de antioxidantes, né? Porque com os radicais livres ele causa uma imunodepressão, né? Ele causa uma imunodepressão, ele causa uma série de problemas, uma menor longevidade. Então a gente trabalha muito isso para que esse campeão se torne um árabe com maior longevidade, que ele fique campeão por mais tempo, que ele sofra menos, né, com todos esses radicais livres que estão gerando, né, que ele tá gerando, e etc. Então, são estratégias muito importantes aí que tem que ser usadas e que estão ali sublineares, que às vezes as pessoas não se dão conta, né? E Sim, isso com envolve o certeza. quê? Custo, né? Isso está diretamente ligado ao custo de uma alimentação de qualidade, né? E quem tem Uhum. um campeão, eu acredito que vai querer que essa ave se permaneça em alta performance por muito mais tempo, né? E você falou em Exatamente. estresse, né? Além de a ave já estar marcando território, participando de um campeonato, de uma competição, tem todo o estresse de uma viagem, de repente, às vezes você viaja 600 quilômetros, 700 quilômetros com a ave no carro, para ela chegar, a É. gente viaja 2, 3 dias antes, chega no hotel para descansar, já dorme em ambiente diferente do criatório, tudo isso gera um pouco de estresse, né, na ave. Estresse que eu falo assim, né, que nós estamos falando aqui até mesmo para quem está nos assistindo e às vezes o público um pouco mais leigo, não é o estresse a ponto de levar uma ave a maus tratos, né? São os níveis de estresse do pássaro e se comparado com uma ave que não participa de nenhum tipo de evento, né? Por isso a Sim. importância aí dos Não, e isso que antioxidantes. eu falei, inclusive, não está ligado nem ao torneio mesmo, não. É a característica da ave. É uma ave guerreira, é uma ave que, né, ela já é mais, né, não é, você lembrou muito bem, não tem nada a ver com Sim, maus tratos, né? sim. E aqui vai isso que você falou, e eu vi que uma pessoa aqui fez uma pergunta até sobre o estresse em rações extrusadas. Vai muito um produto que a gente desenvolveu, que é justamente para isso, que é a Geminex, né? Na Essa é Germinex, campeã, né? ela é top, porque, assim, as nossas alimentos, em geral, possuem boa parte disso que eu vou te falar, mas a Germinex, ela trabalha mais essa estratégia, que eu brinco, que é um ciclo do mal. Ela combate o ciclo do mal. Né, que é o brinco? Qual que é o ciclo do mal? Ela realmente é focada para os momentos críticos do animal, né, que é transporte, torneios, doenças, convalescência, né, reprodução, filhote, né, em fase de reprodução, são esses momentos mais críticos. E ali o que ela faz? Primeiro, ela tem tudo do ponto de vista de nutrologia, de nutracêutica, tá? Não tem química. Sim. A gente reduz o estresse do animal. Então, a gente tem maneiras de trabalhar de modo que o animal fique mais calmo, mais tranquilo. Não é tranquilo de perder o ímpeto de guerreiro, não. Né? É tranquilo no sentido de trabalhar o Manter os hormônio da níveis felicidade. equilibrados. Trabalhar o hormônio da serotonina, os hormônios que deixam o animal mais feliz. Né? Depois, e com isso aí você já reduz bastante os níveis de cortisol do animal. Mas ainda leva, claro. Né? Aí o que a gente também trabalha na Giminex em maior carga? Os antioxidantes. Né? Os antioxidantes vão trabalhar esses radicais livres para quê? Para evitar que haja uma imunodepressão. Agora, ela vai ocorrer ainda. Né? Então, o que a gente trabalha também neles? Imunoestimulantes. Então, a gente trabalha na Giminex com imunomoduladores, né, que vão manter a resistência imunológica de um animal no topo. Né? E tem várias Ótimo. estratégias para isso. Não só a imunidade intestinal, quanto a imunidade sistêmica.
né? E um animal também que está um pouco nessas situações de torneio, etc., ele tende a comer e beber menos. Então a gente trabalha também um produto com mais energia ali, com uma digestibilidade maior, para que o pouco que ele coma vá sustentar mais ele. Né? Então ela trabalha todo esse ciclo aí. Né? Por isso que eu falo que a Gymnex é interessante você dar alguns dias antes do torneio e alguns dias depois do torneio e durante o torneio. Né? Para manter. E agora a gente fez a Supercanto, né? Que é um Sim, produtaço aí, né? essa eu já sou fã de carteirinha, né, Paulo? Assim É. que lançou a Supercanto, pessoal aqui da Natureza Distribuidora, que é o pessoal que me atende aqui, já vou deixar meu abraço aí para a Cláudia, para a Janaína, para as meninas lá que me atendem super bem aí com o Mega Azul. Elas já me mandaram de imediato, né, a informação que tinha entrado no mercado e eu já passei as minhas aves aqui, os meus trinca-ferros, diretamente no Supercanto, né? E aí Uhum. ficava aquela dúvida, né? Ah, tem rações que às vezes o trinca-ferro, depois a gente vai até entrar melhor nesse ponto. Ele pega a estrusada, leva no bebedouro de água, molha a ração, né? E aí a gente percebe que às vezes tem alguns fatores que levam ele a fazer isso. E a partir do momento que eu coloquei a Supercanto, até pela densidade dela, pela facilidade dele quebrar cada pellet da ração ser maior, imediatamente as minhas aves pararam de levar a ração para a água. Né? Legal Isso para nós aqui, para a vivência do criatório, é muito importante. Porque se ele pega uma estrusada e leva para a água, dependendo da estrusada, no outro dia, a hora que você vai ver, quem tem muitas aves, né? Eu não tenho muitas aqui, eu devo ter em torno de 30, 35 aves, né? Mas quem Uhum. tem 200, 300, 400 aves, como que a pessoa vai fazer para trocar 2, 3 vezes por dia? E a hora que vê no dia É. seguinte, a água já está com um cheiro um pouco mais forte e tudo mais. Então, só por esse motivo eu já achei muito importante. Porém, a gente sabe que ela tem uma carga de nutrientes, de minerais e de produtos, né, muito bem estudados e balanceados para ela se tornar hoje, na minha concepção de criadora, a mais completa do mercado. Inclusive Uhum. nos níveis de sódio, que eu queria entrar com você também, para a gente alinhar aí a importância do sódio na extrusada. Olha, eu fico impressionado, você lembrou muito bem, Raul. O sódio, as pessoas confundem muito, porque faz uma confusão com sódio para humanos, né? O Sim, sódio, nós temos problema de pressão alta e os pássaros não. Os animais, né, normalmente têm, para chegar à pressão alta, tem que ter níveis de sódio muito maiores que os nossos níveis, né? Eles são muito mais resistentes. Eu brinco que o sódio é uma das a pressão alta do ser humano é uma das 3 problemas que a gente teve com a verticalização. Né? Quando a gente se tornou vertical, a gente teve um problema de coluna, problema de joelho e problema de pressão, né? Por causa da exatamente. distância entre o cérebro e o pé. Né? Agora, os níveis de sódio mínimos para aves, isso é super bem conhecido. Eu falo mínimos, é 1.500 miligramas por quilo de alimento. Né? Eu vejo, às vezes, produtos de alta performance que às vezes tem 800 miligramas no mercado, ou alta performance, ele diz que é de alta performance, né? Inclusive para torneio, né? Que tem 800. Eu já vi casos de até nem sequer ter sal no produto, né? E para um animal que está querendo ir para o torneio. Eu vou falar uma coisa para você, Raul, que pouca gente sabe. O sal, o termo salário, vem do sal que Do era pago sal. para as tropas lá na antiguidade, né? Os exércitos. E você sabe, por 2 motivos. O primeiro é que o sal era caro. E o maior motivo que pouca gente sabe, é que o sal é fundamental para a atividade muscular. Né? E naquela época da antiguidade, o sal não era comum. Então, um guerreiro sem comer sal, ele morria. Agora, Entendi. qual que é o mais importante para um pássaro que está num torneio? Fósforo e sódio. Né? Então, não só eu vejo que os níveis de fósforo de muitos produtos no mercado é muito baixo, né? Como também os de sódio. Né? E esses 2 itens, o fósforo, por exemplo, causa dor muscular. Né? A falta de fósforo. Ah, Né? legal. Essa era a minha A falta pergunta. do fósforo. Desculpa, quase que eu... Né? Uhum. Como a falta do sódio.
né? E aproveitando o gancho, assim, desculpa te cortar, só para a gente não perder, né? Eu converso muito com um amigo que também gosta de estudar bastante, que é o Carlos Brás, e às vezes a gente chega numa conclusão, né? Não adianta você administrar o cálcio se você não tiver o fósforo, que acaba sendo um carreador. Eles estão diretamente ligados? Como que é visto isso? O carreador do cálcio é a vitamina D, mas o fósforo ele tem que estar muito. A relação cálcio-fósforo ela é muito importante, né? Para que então essa relação ela nunca pode passar de um para um. Às Sim, vezes eu vejo, inclusive foi muito bom você lembrar isso, porque às vezes eu vejo também produtos que têm uma relação cálcio-fósforo muito justa, muito próxima de um para um, né? E que aí a chance disso ficar invertido ela é muito alta. E mesmo num canário, uma relação de um para um já não é muito adequado, né? Então o cálcio também nunca deve passar de 2 para um. Então essa relação ela tem que estar entre no máximo 2 para um e no mínimo aí 0,9 para um, nunca um para um, né? entendi. Essa é a essência aí dessa relação cálcio e fósforo que tem que ser bem olhada, né? E nisso é importante também porque o fósforo de fonte vegetal ele é muito pouco absorvido, né? Então, por isso que vocês verem nos nossos produtos, a gente sempre coloca o fosfato bicálcico, que é um fósforo mineral que é altamente absorvível, né? Para exatamente. E às vezes eu vejo produtos que têm muito pouca proteína animal e que tem já um baixo nível de fósforo, né? Garantido no nível de garantia. Então, isso é muito problemático. Ali, o problema pode ser. Ele pode vir a ter uma baixa performance, sim, em um torneio, num canto. E o torneio, a seringe é músculo, né? Sim. Ali ele utiliza muito aquela musculatura. Eu diria que depois de um torneio aí, é bem provável que ele tenha dor muscular, dor na seringe. É daí que a gente usa a creatina, Exato. nosso E assim, supercanto, né? aproveitando esse gancho, né, até para levar uma informação aqui para o pessoal. Depois de um torneio, por exemplo, uma ave ela chega a perder até 4, 5 gramas, né, de tanto que ela se mantém ativa ali, principalmente É. trinca-ferro, né, falando de trinca-ferro, né? Uhum. Então é importante você estar administrando uma alimentação balanceada para que ele reponha esses níveis de uma forma mais rápida, né? Daí a importância do Germinex no pós-competição, né? Porque ele é um pouco mais rico em nutrientes aí, até mesmo em gorduras, né? E dando o supercanto, ele está completo, né? Porque ela também prevê isso. Uma coisa importante que pouca gente sabe, inclusive muitos nutricionistas mais da linha antiga erram nisso, é a questão de energia. Você falou aí da questão energética, baseando em carboidratos para animais de alta performance. É um erro clássico. De 10 anos atrás que se pensava assim. Isso aí, hoje em dia, os bons nutricionistas jamais fazem isso. Hoje, a fonte adequada, mais adequada para um atleta de alta performance são gorduras, né? E a gente usa também lá na Supercanto a gordura de cadeia média, porque ela é uma gordura que ela é imediatamente utilizada, né? Ela não precisa de Sim. carreador, né? Então a gente trabalha com essa estratégia aí, né? De gordura de cadeia média, gordura de cadeia longa, né? Para atender a isso. E aí a gordura não gera a dor muscular, né? Não sei se você já umas cenas comuns mais antigas até são aqueles atletas que chegam quase paraplégicos, Sim, se quase, né, arrastando, né? de maratona. E isso é muito em função de uma dieta baseada em carboidrato, porque ela gera ácido lático e gera fadiga muscular. Se ele ficar com zero de carboidrato, comer só gordura, né, em diferentes níveis aí, ele para curto e longo prazo, ele pode desmaiar, mas ele não vai ter fadiga muscular. Ele pode desmaiar por falta de energia, mas ele não vai ter Sim. fadiga muscular, né? Isso para a competição é muito importante, né? E Aham. aproveitando assim que a gente já falou bastante a respeito de trinca-ferro, daqui a pouco eu quero entrar um pouquinho mais também nos animais de pequeno porte, né? Mas uma Uhum. pergunta-chave: como escolher a minha estrusada? O que eu devo levar em consideração na hora de tomar uma decisão entre uma estrusada A, B ou C? O que eu preciso observar?
quais são os níveis, qual é o ponto-chave para eu tomar uma decisão de escolher a Supercanto, que é essa decisão que nós estamos tendo hoje. Né? Aqui fica nítido, porque no dia a dia você vê, né, o desempenho da ave, você vê a plumagem, até mesmo a disposição de canto deles. Né? E como é uma ração nova, ainda não chegou no período de competição, então não posso te dar um feedback da Supercanto para a competição ainda, porque nós ainda não tivemos o período de competições. Né? Vamos rezar aí para que tudo isso se passe rapidamente. É verdade, infelizmente, né? Possa ter aí as competições. Mas a pergunta-chave, como eu devo analisar, o que eu devo analisar? Olha, Raul, é uma ótima pergunta. O primeiro ponto que eu coloco, que eu acho que é o grande erro de todos, principalmente quando está lidando com pássaros que tem come muito pouco, é o custo. As pessoas, às vezes, pensam muito em valor, preço. E se você considerar numa competição ou em qualquer... Você é um administrador, né? Você me falou aí, é o famoso custo-benefício, né? Qual é o resultado final do meu negócio? Né? Qual é o resultado final do meu torneio? Né? E é isso que tem que se pensar. Se você pensar que um trinca-ferro, eu vou até falar, por exemplo, um canário, né? Um canário da terra. Eu tenho um coleiro, né? Que eu tenho trabalho científico com isso, eu tenho botado de gaiola metabólica, etc. Essa era a minha pergunta, né? No pós, aí já vai matar as duas. Né? Um canário, ele consome 4,8 gramas de um alimento extrusado por dia. Né? Vamos pôr que dê 150 gramas por mês, né? Fazendo em números redondos aí. Né? Se você pega um alimento A e o alimento B, eu posso pegar aí, se eu pegar R$50 de diferença de preço, tá? Por quilo desse alimento. Já não existe isso, né? Já não, hoje não acontece uma diferença tão grande assim, né? Sim, exato. Eu estou querendo botar tudo bem no alto. Né? Mas aí você tem que pegar isso e multiplicar por ponto 150. Né? Então você vai ter um valor muito baixo. Se você pega esse valor que obteve em um mês, ou seja, isso vai te dar o valor de quanto você vai gastar a mais por pássaro. Né? Eu estou sem calculadora aqui, não vou poder te dar esse número, mas aí quem tiver calculadora pode estar fazendo aí. Deve dar um valorzinho michuruco. Aí você pega o valor desse pássaro, né? E divide por esse número. Você vai ver que num trinca-ferro de R$1.000, no mínimo, né? Ou de um canário, né? Ou de um curioque de 800, etc. O cara vai demorar 200 meses para pagar esse alimento. Você imagina o quanto que esse canário... Agora, se eu começar a pegar outras coisas, né? Eu estou falando isso de um animal que pode morrer porque é um alimento de combate, carência, né? Ou um alimento, ou diretamente por uma carência, ou aquilo que eu coloco, Raul, que um alimento, a gente coloca um alimento super prêmio, eu comparo ele muito com um carro. Um carro comum, pega aí um Ford Ka e uma Mercedes. Né? O Ford Ka é bonito, é confortável, você fica legal lá, né? Você anda a 120 por hora, 150 por hora, você desenvolve bem. Entra um caminhão na frente. Quem que vai bater no caminhão? A Mercedes ou o Ford Ka? Se bater de frente, quem que mata o motorista? O Ford Ka ou a Mercedes? Quem tem mais? A Super Premium, ela é muito comparada a isso. Né? Ela pode se comparar nesse sentido, ou seja, ela faz uma blindagem sobre o animal, né, para evitar que fatores externos, que ele esteja mais preparado para enfrentar uma doença, enfrentar uma bactéria, né, enfrentar um estresse, né, enfrentar algum torneio e etc. Esse é um ponto. Agora, se eu entro também, no caso aí, igual você falou da Supercanto, da performance desse animal, aí é outro nível ainda maior. Né? O quanto que eu posso, ganhando torneios, eu posso valorizar esse animal ao custo muito baixo de R$2 ou R$3 o mês, o passo a mais. Então, não tem sentido nenhum você oferecer um alimento, olhar a escolha do teu alimento pelo custo dele. Né? Eu acho que vem por aí. Agora, entre dois alimentos super premium, como eu vou selecionar? Aí vem muito a questão, primeiro, a própria idoneidade do fabricante tem que ser avaliada, né? A tradição desse fabricante de fazer super premium, que hoje você tem muitas indústrias de combate que fazem produtos super premium, né, que passaram a fazer produtos super premium. Então, qual é a tradição da empresa? E aí vem o rótulo.
né? Você avaliar, às vezes eu vejo rótulos de produtos com alto valor em que se investe praticamente na embalagem, né? E em macronutrientes. Coloca lá uma proteína bonita lá, né, um ovo, etc. E esquece que o termo super prêmio ele vem muito da performance em geral. Né? Para eu nominar um super prêmio, eu tenho que fazer uma análise comparativa de um produto sobre outro produto. Né? E a performance hoje ela é muito mais obtida em termos de micronutrientes, em termos de nutracêutica. Eu tenho produtos que eu coloco na minha linha que custa quase R$ 2.000 o quilo. Falando de matéria-prima, né? Matéria-prima, R$ 2.000 o quilo, que é um superóxido dismutase. É um antioxidante super potente. Né? Quem quiser pesquisar depois, vai lá, ver lá SOD na internet, SOD. Né? É um produto que foi desenvolvido a nível mundial há 3 anos atrás, né? Que tem 2 anos que entrou no Brasil. Né? Super recente. Né? É um produto que faz parte do nosso metabolismo normal, né? Mas que a gente aprendeu como fazer ele endogenamente, como oferecer ele via oral. Então, essa tecnologia que é muito importante. Né? E outra é você fechar os níveis. Por quê? Nós fazemos o nosso produto com micronutrientes. Então, eu não vou dar tanto de proteína. Né? Eu quero dar tanto de lisina, tanto de metionina, tanto de arginina, tanto de triptofano, que são os constituintes da proteína. Para fechar isso, eu tenho que trabalhar com diferentes alimentos. Vocês vão observar para poder balancear. Vocês vão observar, por exemplo, que os nossos produtos têm vários tipos de óleo. Não tem um único tipo de óleo. É a única maneira que tem de eu fechar de forma estratégica tantas gramas do ômega 3, tal, tantas gramas do DHA, tantas gramas do ômega 9, né, para evitar. Então a gente trabalha com diferentes tipos de gordura para fechar todos esses níveis em termos de micronutrientes. Né? E isso você vai acertando. Aspas aqui, né, Paulo? Lembrando que esse óleo não está diretamente ligado a engordar uma ave, a obesidade de uma ave, né? A gente sempre leva muito isso em consideração porque para o público leigo, às vezes, a hora que ele olha lá um óleo tal, ou uma gordura saturada tal, ou uma gordura não solúvel, ele já liga, opa, peraí, isso aí vai engordar minha ave, e a gente sabe que na prática não é bem assim. Né? Não é bem assim, seguramente. Né? Você tem 1000 outros fatores, e aí exige você confiar no seu fabricante. Né? Na análise técnica no que está escrito na embalagem, na reputação, né? A Megazoo é uma empresa de 1998, e se eu não me engano foi a primeira a lançar o Super Prêmio no mercado, né? Uma empresa que exporta aí para vários países, então acho que tudo isso a gente tem que acabar colocando na balança aí na hora de tomar essa decisão também, né, Paulo? Sim, sim. E nós temos um corpo técnico, né, Raul? Esse que é legal, sempre foi o diferencial da Megazoo. A gente tem um corpo multidisciplinar, sempre estivemos muito ligados a universidades, né? Agora mesmo nós estamos com um convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais, né? Então, isso conta muito, né? Isso é super prêmio, né? Nós temos um laboratório, né, lá na fábrica que faz todas as análises, né? Um laboratório, eu acho que é a única empresa do setor que tem um laboratório próprio, que faz análise bromatológica, proteína, extrato etéreo, micotoxina, a gente faz análise de micotoxina no produto, salmonela, eu já dei bomba em ovo, né, que chegou lá com um fornecedor novo, que a gente faz uma análise mais criteriosa ali, e deu uma bomba do primeiro lote do cara. Né? Entendi. Então, tudo isso conta. Rastreabilidade. Faz a diferença, né? Faz a diferença. E vocês usam aquele processo de quarentena? Como que é tratada a matéria-prima hoje da Megazoo? Eu ouvi alguma coisa numa live uma vez, você comentando a respeito da câmara hiperbárica. Conta um pouco para nós aí da qualidade da matéria-prima até chegar nessa ração que a gente oferece para as aves. Toda matéria-prima, sem exceção, que chega na empresa, ela é analisada, né, em diferentes níveis, mas ela é analisada. E também os fornecedores são todos credenciados e cadastrados. Né? O comprador não tem autonomia para comprar de outros fornecedores. Ele tem, no máximo, um fornecedor e um reserva, principalmente daqueles produtos nutracêuticos, etc. Né? Então, ele é engessado. Né? Nós também temos o sistema WMS. Quem conhece logística sabe
que é um sistema de ponta para poder fazer rastreabilidade das matérias-primas, então, e dos Ponta a produtos ponta, acabados, né? ponta a ponta. Então, se eu tiver um problema no meu produto, eu sei qual o lote da matéria-prima que foi utilizada e da onde foi comprada e quando foi comprada para fazer aquele produto, né? A gente sempre tira o FIFO, tem uma série de coisas. Então, isso é fundamental aí, né, para o bom desenvolvimento. Você falou da câmara hiperbárica. Exato, A eu câmara ia perguntar. hiperbárica, então, assim, só respondendo também, a gente não tem uma quarentena no sentido de deixar alguns dias ele retido. Temos também, em casos específicos, até chegar a algumas análises, né? Sim, Mas ele seguramente fica retido pelo menos alguns minutos, né? Que varia de 15 minutos aí para você fazer umas análises básicas, 15 minutos, 30 minutos, até alguns dias, né? Como no caso de salmonela que a gente faz nos produtos de origem animal, que a gente, todos os produtos animais, né, que a gente utiliza. Agora, a câmara hiperbárica é um processo para limpeza das sementes que a gente usa, que eu saiba, a gente é o único no Brasil que tem isso. Né, que é uma câmara, você faz um vácuo, tira o ar inteiro dessa câmara, coloca a semente lá dentro, né, e depois você coloca o gás que vai matar, sempre fica lá um tempo, depois a gente faz um flushing, né, para tirar esse gás e volta ao ar, tira o gás de novo, né, e ali você mata todos os ácaros e insetos das sementes, né, isso é muito importante. com certeza, né? E aproveitando que a gente entrou nesse tema, Paulo, eu gostaria de perguntar tirar uma dúvida aí, né? Que o Luciano me perguntou aqui, né? Quando tirar a ave da semente e passar para a extrusada, isso pode ser feito de forma integral? Eu posso manter uma ave 100% na extrusada? Eu já ouvi alguns colegas, né, apesar de eu não acreditar, mas eu ouço muito o público comentando que tem aves, por exemplo, o coleiro, o canário, um bicudo, um curió, que eles são aves de sementes, né? Eles se alimentam por sementes na natureza. E que a partir do momento que você migra para a extrusada, a ave pode ter alguma carência, alguma disfunção. Outros falam, cria uma aspereza na pontinha da língua. E aí é um mito, né? E a gente está aqui para desmistificar. Na visão técnica, hoje, tem algum problema você fazer essa migração 100%? Ou você acha importante, igual no meu caso aqui, eu uso a semente como petisco, né? Então, uma ou duas vezes na semana eu forneço a semente para eles não perderem o hábito de descascar a semente, de ingerir ali alguma coisa mais natural, mesmo oferecendo aí o mix de sementes da Mega Azul, né? Que eu sei que é uma semente totalmente estéril, totalmente de qualidade. Mas você vê algum problema? Não, de forma alguma. Inclusive, você lembrou muito bem, né? O ser humano ele tem uma dificuldade tremenda de mudanças, né? Sim. Aliás, fazendo um comparativo até, né? O coronavírus é uma tragédia que está acontecendo na humanidade, né? Mas é como em toda tragédia a gente tem alguns benefícios, né? Por menores que sejam, ela está fazendo com que o ser humano, primeiro provando para todo mundo que a gente tem uma baita zona de conforto, né? E segundo, fazendo com que a gente mude hábitos importantes, né? As redes sociais, inclusive, né? Essa live, as pessoas estão aprendendo a usar mais a tecnologia, né? Então, mostra o quanto nós somos engessados, né? O quanto a gente tem paradigmas. E quebra de paradigmas é muito importante. Uma vez eu vi um analista, um economista falando o seguinte, né? Que todo empresário, todo gestor exige que as pessoas sejam, entre aspas, Uber, né? Mas que no fundo são todos taxistas, né? E que o coronavírus está fazendo com que todo mundo inove, Sim. Entendeu? Então, assim, sabe, tá dando aquela sacudida. Então, eu faço esse paralelo agora, né? Voltando para nosso assunto, com relação à semente, né? As pessoas têm um paradigma de que animais comem semente na natureza e que tem que comer semente sob cuidados humanos. E esquece de algumas coisas. O primeiro é aquilo que eu falei lá no início, da questão da concentração nutricional. Portanto, semente não vai sustentar o passarinho. Mesmo em passarinhos, em aves, que passarinho não é granívoro total,
mas Sim. existem poucas aves que comem só grãos, o periquito australiano, por exemplo, né? Mesmo em aves puramente granívoras, a semente, em cuidados humanos, não sustenta, por essa questão de ter que ter concentração nutricional. E olha E que ela não informação oferece isso, importante, né? né? Agora, a outra coisa que eles esquecem é que o passarinho nosso, ele é um onívoro com tendências granívoras, ou seja, ele é um onívoro, come folhas, sementes e insetos, né? E que evolutivamente, e é por isso que os passeriformes são os mais evoluídos das aves, né? Eles aprenderam a usar um nicho que até então era inexplorado do ponto de vista alimentar, que são as sementes. Né? Então, eles são Entendi. predadores de sementes. Né? Agora, eles não precisam da semente para sobreviver. Né? E, inclusive, não tem semente para os pássaros em boa parte do ano. Agora, os passarinhos não estão sobrevivendo com semente. Na Né? seca, né? Não tem. No Brasil inteiro não tem semente. Né? Então, essa é outra coisa importante. E a outra é que vocês estão lidando com pássaros de alta performance. Vocês estão lidando com atletas. E não é com semente que vocês vão obter essa maior performance dos seus pássaros para vocês criarem campeões. Né? Então, eu acho que a melhor estratégia é essa que você faz, Raul. É usar o alimento balanceado, de alta qualidade, como principal fonte de alimentação e dar a semente para que ela vire um petisco, ela vire um complemento, um enriquecimento alimentar, que eu acho que é importante sim, eu fazia isso, inclusive, quando eu criava. Né? Dele ter ali uma variedade, isso é muito legal. Né? Oferecendo sementes de boa qualidade. Né? Agora, a outra pergunta, né? Eu tendo a falar demais, viu? Não, mas nós estamos bebendo da fonte do conhecimento, isso é importante para nós, todos. Essa adaptação ela é delicada, realmente. Né? E as pessoas que têm, eu costumo dizer que as pessoas que têm um mau resultado com a extrusada, ou é porque porque você tem extrusados e extrusados. Não é igual semente, que é tudo igual. Né? O alpiste é sempre o mesmo. Agora, a ração extrusada, eu tenho do fornecedor Y, Z, né? Sempre então, o mesmo entre aspas, né? Porque dependendo do fornecedor, ele pode conter aí um tanto de bactérias, fungos. Você lembrou muito bem. Você tem que cuidar dessa qualidade aí. Porque ela pode ser uma porta de entrada para uma patologia futura. É isso aí, tem que estar bem limpinha, né? Um fornecedor que idôneo, isso é verdade. Mas, então, a qualidade da extrusada, às vezes, leva a má performance no resultado. E a adaptação também. Tem gente que aí, você não pode fazer uma adaptação no período de reprodução, né? Você tem que fazer essa adaptação agora, né? De preferência logo depois da muda, né? Ou durante, na verdade, minto, até durante a muda mesmo, né? Ou um pouco antes da muda, falei, né? Você... essa adaptação ela deve ser gradual, né? E o mais importante e mais eficiente até é você preocupar, e mais fácil você fazer essa adaptação até nos filhotes, que são muito mais adaptáveis. Né? Eles são curiosos, né? Tudo são curiosos, vão ali. Né? E eu costumo colocar sempre gradual. 10% de extrusado, 90% de semente, mistura ali, dá só a porção de 1 ou 2 dias. Depois, a cada semana, você aumenta 10% do extrusado, tira 10% da semente e vai fazendo essa transição gradual. E outra confusão, Raul, é o volume. A ração, o pássaro vai comer metade ou 1/3 do que ele vai consumir de semente. E isso confunde o público, porque realmente o consumo de alimento extrusado é muito inferior ao de semente. Né? Ele acaba comendo menos, né? Eu falei disso muito com menos. um colega do Espírito Santo, o Paulo, esses dias para trás, né? E a gente fez essa observação, né? O passarinho que ele passa para extrusado, ele acaba comendo menos, porque automaticamente ele se nutre melhor, né? Ele se sente saciado. É mais ou menos esse o raciocínio, né? É isso aí. Não tem a casca, né? Não tem o desperdício. Eu estou vendo aqui uma pessoa, eu não deu para ver quem Placas Marcos, também, Marcos. Você pode... outra estratégia, você dá a semente por um período pequeno do dia. Isso funciona muito bem. Né? Eu uso muito aqui, viu, Paulo?
Eu É. tiro a semente na parte da manhã, né? Eu até deixar um abraço aí pro meu amigo Thiago Reame. A gente falou muito a respeito disso esses dias para trás. Ele também tem um criatório aqui na região de Campinas, né? Uhum. Criatório Santarém. E a gente estava fazendo essa transição, né? Tem um detalhe que eu uso aqui também, que eu acredito que no dia a dia do criatório acaba sendo importante. Quando eu vou fazer uma migração, eu acabo triturando um pouco daquela estrusada e misturando numa farinhada ou até mesmo na própria base da estrusada para ele pegar mais fácil ali. Ele bate o bico, ele já vai se acostumando com o paladar. Né? E Uhum. normalmente, o que eu faço? Como a ave ela acorda com aquela tendência de sair comendo tudo, antes de dormir, um pouquinho antes de dormir, eu tiro a semente e deixo só estrusada. E aí ela acorda só com aquela fonte de alimentação na gaiola. E aí, para Legal. quem consegue fazer o acompanhamento, a adaptabilidade acaba sendo mais rápido, né? Porque, lógico, você não vai tirar uma alimentação que ela está habituada 100% por outra sem acompanhar, né? Mas se você Sim, tritura sim. um pouco e coloca ali para ela acordar só com aquela fonte, a tendência, a hora que ela acorda, é dela ir lá e pôr o bico e já ir sentindo o paladar e ela ir se adaptando aos poucos. Né? Eu deixo por 2 horas, 3 horas e vou lá e também forneço a semente e vamos fazendo isso dia a dia e na própria semente, né? Se é o caso da Mega Azul, ela já vem com os pellets de extrusada junto, que facilita muito essa transição, né? O Sim, é um dos mix de motivos da. semente. É isso aí, Mas esse é se um é dos uma motivos. semente que não tem extrusada, aí você vai misturando gradual, aí semana após semana, né? 10%, 10% e vai aumentando o Aumentando. índice aí. Acho que o raciocínio é esse, né, Paulo? Sim, sim, perfeito. Né, e aí você lembrou da Mix nossa, né, que a gente tem o VitaCare, que é justamente veículo, essa extrusadinha, além dela ajudar a adaptar para a ração extrusada, ela é um veículo de sódio, fósforo, cálcio, minerais, outros minerais, né, e vitaminas. Além de probiótico, prebiótico, absorvente de toxina que estão nas sementes, né? Então, ela é um veículo de uma série de nutracêuticos e de micronutrientes para poder balancear melhor a semente. Né? Esse é um grande diferencial dela. Né? Entendi, show de bola. Deixa eu te fazer uma pergunta que o Erivan ele acabou fazendo quando a gente estava falando aí da qualidade das extrusadas, né? E Uhum. acabou passando aqui, a minha esposa está me auxiliando aqui, ela anotou para nós. Ele percebe que em algumas extrusadas a quantidade de milho na base da fabricação das rações são elevadas. Isso interfere em alguma coisa? Como que é isso na Mega Azul? Como que você enxerga isso, Paulo? O milho costuma ser, né, é o que a gente chama do esqueleto da ração, né, do alimento. Milho, arroz, e sim, dependendo. Eu acho que o que me assusta mais nessa questão é quando se usa subprodutos de milho. Né, seja o fubá de milho, a quirera de milho, né, porque aí você está dando o milho sem o germe dele, né, está dando só Entendi. o amido do milho. E aí vira um produto altamente energético. E o milho ele contém, existe óleo de milho, né, não podemos esquecer, né, que é aquele germezinho ali dele que você extrai o óleo. E quando Sim, você usa esses subprodutos, você está usando o milho cujo óleo já foi extraído. E esse óleo tem também uma fonte de proteína muito forte. Um produto, por exemplo, gente, para vocês terem uma ideia, que a gente inclusive usa, é a protenose de milho, que é uma das melhores fontes de proteína que existem vegetais. Né? Além dela ser super rica em beta-caroteno, que ela é vermelha, ela é extraída do milho. Né? E tem 60% de proteína. É um produtaço. Né? Então, para vocês terem uma ideia, da parte proteica do milho, quanto é importante. Né? Então, usar subprodutos de milho, quando eu digo o subproduto energético do milho, né? Que é o sim, fubá, a parte farinha, né? boa, Quirera, né? É a parte, exatamente, a parte ruim do milho. Né? Uhum. entendi. No caso aí da Mega Azul, vocês evitam usar esses subprodutos e acabam usando aí a parte mais importante, que é a parte boa do milho. É esse o raciocínio. Lembrando que o termo subproduto tem que tomar cuidado, porque tudo é subproduto, né? Até a Sim, protenose que eu acabei de citar é um subproduto. Eu digo subproduto da base energética,
né? Ou seja, a parte que não é tão boa do milho, né? Que é o amido do milho, né? Que é excelente. Eu estou querendo dizer o seguinte: a gente tem que tomar cuidado, né? O amido é fundamental, né? Eu digo, tudo na nutrição, gente, é um balanceamento, né? Você dá em excesso. Agora, se eu coloco grande quantidade dessa parte, eu estou excedendo a quantidade de amido no meu produto, né? E isso não é muito legal, né? Entendi. Então, eu gosto muito de trabalhar nessa parte energética, Raul, nessa parte carboidrática, de carboidrato, com arroz, milho e aveia, né? Porque aí você faz, inclusive, uma graduação de absorção energética também. Eles são digeridos em tempos diferentes, né? Então e você trabalha muito fibra da aveia, né? Então acho que isso é importante fazer esse mix aí, né? De milho, arroz Legal. e aveia, né? Muito importante. Uma outra pergunta, Paulo, né? Eu não sei como é que está o nosso tempo aí, se já É vai. verdade. Eu acho que a gente tem uns 5 minutos mais ou menos, né? Tá. Uhum. Um pouco mais, talvez. Legal. Na questão das extrusadas, né? Eu não conheço, eu desconheço se a Mega Azul tem alguma extrusada fit no mercado hoje. Você poderia falar para nós? E também se existe. Bom, fala da fit, depois a gente complementa aí, que eu tenho uma outra pergunta falando a respeito das farinhadas. Na verdade, a Mega Azul foi a pioneira no mundo a desenvolver uma extrusada que a gente chama de light, né? Nós fizemos as primeiras, foi para papagaio e calopsita, primeiro porque é o nosso maior mercado, né? E segundo, por nosso da Mega Azul, e segundo porque são animais com alta tendência à obesidade também. E recentemente a gente fez a trinca-ferro light também, né? Que é um produto com baixa energia, né? Alta fibra, alta concentração nutricional, né, para que evite a obesidade do trinca-ferro ou auxilia no tratamento de obesidade, né? É um produto muito legal, muito bom mesmo, né? Então, hoje nós temos disponível no mercado a trinca-ferro light. Sim, sim. E que muitos Perfeito. estão usando, né, para outros pássaros também. Sim. Lembrando que o trinca-ferro, ele assim, eu acho que não tem muito problema você usar uma ração de trinca-ferro para outros pássaros granívoros. Mas eu vejo como problema grave você usar um produto de granívoros, né, para o trinca-ferro. Aí você vai causar. E é essa, na verdade, a tendência até que eu vejo até em muitas fabricantes também de alimentos, né? Eles esquecem que o trinca-ferro não é um granívoro, né? O trinca-ferro tem uma biologia alimentar diferente dos fringilídeos como um todo, né? Sim. Então ele come mais proteína animal, né? Mais insetos, ele come mais folhas e frutas Brotos, secas, né? brotos, né? Ele é um oportunista. Ele come grãos, ele tem a habilidade de comer grãos e ele come como uma oportunidade, mas é bem diferente dos demais pássaros, né? E com isso, por isso que tem tanto trinca-ferro obeso aí no mercado, né? Entendi. E Deixar um abraço aí pro pessoal da Orge, da Atena, o Lele do Pet Shop Almeidas. Um abraço pro Binho, meu amigo, para a turma aqui de Ribeirão Preto, da Associação de Ribeirão, Pedrinho, o Ratinho, a turma toda aqui de Ribeirão. Tem muita gente assistindo aí, prestigiando aí a live. Só pra queria agradecer a gente. todos também. Sim, e são pessoas que estão no nosso meio e que são diretamente ligadas a isso, né? Estão totalmente inseridas à alimentação e fazem uso de produtos, né? E é importante a gente fazer esse bate-papo aqui para todo mundo ficar ciente, né? De como Uhum. escolher, por que determinada marca, né? E isso é bem legal. Aqui a gente estava falando a respeito da Notrópica, da Mega Azul Light, né? Deram até a sugestão da concorrente Fit perguntando se você tinha Light. A Mega Uhum. Azul Light, só para alinhar, né? Tava terminando aí essa fala, caiu a minha Caiu, conexão né? aqui. Mas então, é um produto que segue esses conceitos que eu coloquei para vocês, né? De menor energia,
quanto com maior concentração nutricional, né? A gente trabalha mais a digestibilidade, porque um produto com menos energia tem mais fibra e, portanto, tem menor digestibilidade, então a gente trabalha mais essa questão também, né? De trazer alimentos que sejam mais fáceis de serem digeridos, né? E na essência é isso, todo alimento light, ele é um alimento essencialmente com baixa energia, mas ele não necessariamente dar à vontade vai resolver o problema de aves que já são obesas. Porque essas aves têm uma tendência de comer muito e às vezes elas têm alguma disfunção metabólica, como nós, seres humanos. Sim. Né? Tem gente que come pouco e engorda, mesmo comendo pouco. Né? Então, a ideia aí vocês hoje têm uma ferramenta que permite que, por exemplo, se eu comer, vou dar um exemplo, se eu comer 10 gramas de Mega Azul comum, né, ou de um produto não light comum, né, com outro, um light, eu posso comer 12 ou 13 gramas tendo a mesma energia. Entendeu? Então, isso me permite com que eu possa minimizar o meu tempo de dieta, de restrição alimentar. Né? Eu, por exemplo, lá na Vale Verde, quando eu gerenciava a Vale Verde, que é um criatório que foi um dos melhores criadores do Brasil, a gente chegou a ter mais de 1.500 aves lá. Sim, eu ouvi falar já. A Light surgiu, inclusive, dessa metodologia que eu desenvolvi lá, porque as pessoas às vezes me visitavam e achavam que eu estava fazendo maus tratos para os animais. Porque em pleno inverno, eu deixava os coitadinhos com fome. Né? Eu falando coitadinhos, né, no sentido pejorativo. Igual eu falei no começo, né? Para quem não conhece... Né, acha que eu estou fazendo maus tratos, mas na verdade eu estou trazendo eles numa alta performance, numa alta saúde. Porque o que eu fazia era meio que uma depuração, né? E eu imitava o que ocorre na natureza. É muito importante a gente fazer uma restrição alimentar, fazer com que o animal perca massa gordurosa e etc. nesse período, né, para que quando você venha o período de reprodução, aí sim você aumenta muito o intake energético, proteico e etc., para que isso vai estimular o pássaro a desenvolver as gônadas, e aí vai ter um índice reprodutivo muito melhor. Porque um pássaro obeso, ele cria pouco. Ele está apático. Muitas vezes acaba sendo infértil, né? Isso que eu não consegue. Exato. Ele tem menos líbido sexual, né? E ele também tem, quando ele tem ainda, né, ele gala, ele tem menos capacidade, ele tem muito pouco espermatozoide. Né? Essa é a primeira fase da obesidade. A segunda fase é uma baixa produção de ovo também. Mas o primeiro que sofre é o macho. Então, o primeiro estágio é você ter baixa fertilidade de ovos. Depois você tem baixa produção de ovos. Né? Ou até zero de produção de ovos. Né? Então, é isso que o light vai ajudar muito. Né? E você pode manter uma ave com alimentação light o ano todo, ou ela vai ter, em determinado momento, carência de algum nutriente, algum óleo, alguma vitamina? Não, carência de nutriente não. Agora, manter uma light durante a fase de reprodução, eu acho que não precisa. É bom. Eu acho que a light ela se presta. Ideal. Vai, principalmente quando for a época da reprodução, né, já entra com outra. Né? Ou, no caso, muita gente não põe as aves para reprodução, gosta mais de focar no torneio, né? Então já pode entrar aí com a supercanto, né, para que aí o objetivo já é outro. Né? Já trazer e a supercanto ela é mais energética, né? Ela tem que ser, né, mais proteica e etc. Né? Mas aí depois ele volta e faz com que o animal volte a perder o peso também, né? Nesse período que é agora, né? Que é o período de manutenção. Né? Show. E falando em supercanto, Paulo, a pergunta que não quer calar aqui, né? O pessoal da Orge está perguntando, meu amigo Johnny lá de Brusque, do Criatório Bico de Ouro também, quando que vai ter a supercanto aí para o coleiro, para o canário, para o bicudo, curió, todo mundo quer.
Tá todo mundo com ciúme do trinca-ferro aí. Eu soube que tem muita gente dando, né, a Supercanto para esses outros pássaros também, né? Sim. O que não é condenável, né, como eu já falei, mas realmente é um pellet um pouco maior, né? E eles se adaptam não tão facilmente. Pode ter certeza, a gente vai desenvolver sim. Vou ver se eu já mando isso para vocês aí. Não vou prometer, não, mas para o próximo torneio aí a gente já está com ela disponível aí para os outros Olha que criadores. informação importante. Não prometo, hein? Não prometo, mas vamos trabalhar para o aí. pessoal do Bicudo. Luciano já está me cobrando aqui, pô, e o Bicudo? Vamos falar do Bicudo. Então, eu também sou criador de bicudo, né? Tem muita gente aqui na minha região de Ribeirão Preto. Meu só grande uma coisa, amigo calopsita. Lúcio. Acabei de ver aqui, eu não costumo ver as perguntas. Eu peço desculpas até, Raul, porque eu fico focado Sim. muito nas tuas perguntas. Eu né? também estou aqui, ainda bem que a minha esposa está anotando aqui e ela te passando, né? Mas eu vi aí se tem alguma novidade para a calopsita. A gente está lançando em breve a calopsita soft, né? Que é um produto parecido com a Germinex, né? Para os psitacídeos também. Muito legal isso aí. Né? Mas vamos lá, desculpa. Né? Nós falamos de Germinex, né? E o pessoal não cansa de perguntar da Germinex. E eu queria aproveitar, então, o gancho da Germinex, né? Apesar de a gente já ter falado algumas coisas a respeito da Germinex, no pré-torneio, no pós-torneio, mas para nós, criadores de bicudo, de coleiro, de canário, por exemplo, que trabalhamos muito com farinhadas, a gente costuma pegar a Germinex, umedecer, né? No meu caso aqui, vou passar minha receita. Eu umedeço a Germinex, meio a meio, porção, metade de água, metade dela, passo um ovo na peneira, normalmente eu pego ali um legume, ralo no ralador, naquela parte bem fininha, né? E costumo pôr uma farinhada base. E eu não sei se a Mega Azul tiver, eu gostaria que você me falasse, mas eu não conheço hoje uma farinhada base para a gente dar liga na ração, dar liga na farinhada, né? Não na ração, na farinhada. Quando a gente mistura o ovo, o legume, né? A gente acaba usando só uma base. Você tocou num ponto importantíssimo isso aí. Porque essas bases, elas têm que tomar um certo cuidado, porque quando você usa uma base demais, né? O que ela está fazendo? Ela está diluindo toda a estratégia nutricional do fabricante, principalmente no caso o alimento super premium. Né? Quando a gente desenvolve o alimento, a gente imagina sim que vai haver uma certa diluição, mas se quanto mais diluída ela for, menos efetivo vai ser aquele cálculo que você fez para toda a tecnologia que você usou ali. Né? Então, essa base, eu acho que o seu raciocínio está correto, porém, o que tem que tomar cuidado é o seguinte, não é bom que seja de um produto de baixa qualidade. Né? Por exemplo, nós temos um produto espetacular, que já foi testado por várias pessoas, e que eles falam que levanta defunto, né? Que é a nossa mel e ovos e própolis. Então, a gente fez dela aqui. Né? Que é um produto que é base, porque base que eu chamo, baixa energia, não é que é baixa energia, mas um nível energético um pouco menor, né? Uma proteína menor, é um produto de manutenção que pode ser dado o ano todo, né? Não é legal dá-la no período de reprodução, porque ela tem proteína mais baixa, mas ela é fundamental, você pode dar ela o ano todo, e aí na reprodução você joga esse ovo, você acrescenta uma farinhada de maior quantidade, mais concentrada, né? Igual a gente tem, né? A exigente reprodução, né? Em que aí você vai ter uma performance bem melhor, somente na parte proteína, entendeu? Mas essas bases, elas têm que ser feitas sempre com produtos. A gente tem outra, não tão... E a exigente manutenção, o que Isso você que eu ia falar fala agora. dela? Ela Porque foi o que veio na minha cabeça para usar como base. A base, né? Exato. Espetacular. Ela tem, eu diria o seguinte, o top de linha é a nossa mel e ovos. Né? Certo. A exigente... Essa é tão top que eu dou ela isolada, sozinha. Por causa do própolis, né? O própolis é muito caro, né? Então ele encarece muito ela. Né? E a gente coloca um pouco também no caso de trinca-ferro, produtos desidratados, que também encarece ela um pouco, né? Agora,
é exigente para o criador, para o profissional, talvez eu acho que ela é a que tem a melhor custo-benefício mesmo. Né? Porque toda a nossa linha que chama exigente, a gente põe tudo que tem de melhor ali. Né? Em termos de biotecnologia, hoje a gente usa até alguns alimentos funcionais, né, como o alho, o anis, o próprio própolis, né? E isto dá um enriquecimento muito legal no produto, né? A longo prazo, a médio e longo prazo. E a exigente, né, manutenção tem aí o alho na composição, tem o própolis também ou não? Porque não, assim, quando a gente fala em criação de larga escala, a gente sabe que a mel e própolis acaba encarecendo um pouquinho, apesar da gente já ter feito esse cálculo de preço, né? Mas vamos supor, vou entrar num criatório de bicudo, eu tenho lá 300, 400 aves. A exigente manutenção seria uma boa opção, porém ela não contém o alho e nem o própolis, é isso? Não, ela contém o alho, contém, nossa, às vezes eu tenho, olha, a gente tem mais de 100 produtos, tá? Então às vezes eu fico, peço desculpa se eu errar, tá? Mas eu tenho quase certeza que ela tem o própolis, o alho eu tenho certeza absoluta, e eu, se não me engano, a gente passou a adicionar o anis estrela, né? Também. O anis estrela é um produto espetacular, né? Que ele tem uma série de propriedades antioxidantes, antivirais, né, imunoestimulantes, então, assim, bem legal o anis estrela. É um produto que eu tomo, inclusive. Né? Ô Paulo, tem alguns colegas que acabam usando a espirulina. E a gente sabe de todo o poder aí nutricional, principalmente para seres humanos, né? O que você me fala? Vocês trabalham com esse produto ou não? Sim, a gente trabalha em alguns produtos específicos, a gente põe a espirulina, e é um produto espetacular também, tanto como antioxidante, fonte proteica, a fibra dela, é um produto que vale a pena. Tem que só tomar cuidado para não dar em excesso. Né? A gente tem certos níveis aí. Mas já contém aí na ração de vocês percentuais, isso já existe. Já eu não existe. Precisaria dar uma extrusada mega azul e acrescentar espirulina, por exemplo. Eu tenho que lembrar... Dependendo da extrusada, né? Isso aí. Isso que eu confesso que eu tenho que lembrar exatamente. Eu devia ter feito uma colinha aqui, né? Entendi. Né? Mas, se não me engano, a FA16, a exigente manutenção, se não me engano, tem. A nossa extrusada de nativos, se não me engano, tem. Se tem, está no rótulo, gente. Né? O único que talvez eu ainda não tenha atualizado o rótulo é quando eu falei do anis estrelado na FA16, que eu tenho que verificar. Que é muito recente também. É mais recente. Legal. Perfeito. E é importante a gente ir trazendo esses assuntos, porque às vezes a gente vê uma manutenção errada e a gente tem que ter muita consciência disso, né? É uma linha muito tênue, né? Se você exagera demais, ele passa a fazer mal também para o animal, né, Paulo? Sim, sim. Tudo tem a gente fala que tem a curva, né? A curva de eficiência. Todo nutriente, até água, né? Você dá muito pouco, não faz efeito. É o que a gente chama de placebo, né? E isso a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes alimentos muito baratos, que você vê produtos muito nobres nele, pode saber que pode ser um placebo, porque aí é custo-benefício, né? Então, ali não está fazendo efeito nenhum. Você vai aumentando a concentração, a eficiência desse produto vai aumentando. Chega um momento que você aumenta a concentração, essa eficiência para de aumentar. Ali é quando a gente fala que você está gastando dinheiro à toa. Né? Sim. Aí, mas se você continua aumentando, não absorve, né? Não absorve, não faz efeito. Se você continua aumentando, começa a acontecer isso aqui, ó. Começa a dar problema. O organismo já começa a ter problemas para absorver aquilo ali. Né? E se você continua aumentando, chega ao ponto negativo, que é o que eu falo de matar. Até água mata. Sim. Né? Em excesso. Né? Então, esse cuidado. E agora, qual é o tamanho dessa curva? Que varia. Tem nutriente que ela é muito longa. Tem nutriente que ela é extremamente curta. Né? Um errozinho ali, uma pequena diferença entre o nutriente, por exemplo, selênio. O impacto é alto.
O selênio é um produtaço. A gente coloca até um selênio maior um pouco a quantidade. Ele é muito forte, um puta antioxidante, desculpa o palavrão, né? Mas ele é um baita antioxidante, ele é imunoestimulante. Agora, uma dose um pouquinho maior desse selênio ele já fica tóxico. Né? Então, você matar um pássaro com excesso de selênio não é muito difícil, não. A mesma coisa é a vitamina A, né? Que é um produto também que tem que tomar um certo cuidado, né? Então, tudo tem seu ponto ótimo, ruim, placebo, e ruim, excesso. Né? Perfeito. Só para a gente não se estender muito também, uma pergunta totalmente inerente para a atividade de quem frequenta as competições. Eu vou dar uma extrusada de boa qualidade e vou fazer uma suplementação vitamínica. Não Você faz isso, pelo amor de enxerga Deus. isso com bons olhos? De jeito nenhum. Tem necessidade disso? Não. A não ser o seguinte, o máximo que ele pode fazer é se ele dar muita semente, né, junto com essa extrusada ou essa farinhada, ele suplementar a semente que ele está dando, mas jamais o alimento. Eu já tive casos, por exemplo, de criador que chegou para mim falando que quando dava a nossa ração pura, os bichos ficavam doentes, e querendo que eu fosse lá, e eu falando que não, que o nosso produto estava com problema. Fui lá, quando eu vi, cara, foi até engraçado, porque eu entrei no criatório dele, a primeira coisa que eu vejo na prateleira tinha um vidro de, quase que eu falava a marca, né, mas não vou falar não, mas de um polivitamínico, que é excelente o polivitamínico, muito bom. Sim. Não é? Por isso que eu não quis falar a marca, né, um dos motivos. Mas ele estava dando junto com um alimento extrusado, que já é super rico em vitaminas. Então ele estava dando hipervitaminose D. Né? Aliás, é outro que é problemático. Né? A vitamina D é mais problemática que a vitamina A, né? Em termos de hipervitaminose. Né? E aí o bicho estava ficando com problemas. Né? Porque ele estava... Então não precisa dar. Né? Nem deve dar. O pessoal tem um mito que fala que o trinca-ferro e algumas aves não podem administrar ferro, né? Você não pode administrar ferro para a ave, e a gente sabe que tem algumas pessoas que, às vezes, para forçar uma muda de penas, dá um choque de vitamina na ave e acaba usando ferro para fazer essa manutenção. É verdade, não é bom. O ferro também é um mineral. Só para o trinca-ferro, para a grande maioria das aves? Eu acho que o ferro não deve ser complementado em nenhuma ave. Existem ferros para ser complementado para aves. É um erro, porque a ave tem uma necessidade de ferro bem menor do que mamíferos e etc. Algumas aves têm problema de metabolização do ferro, como o trinca-ferro é um deles. Outras aves frugívoras, muito, muito maior ainda, né? Tucano, saíras e assim vai. E se você está dando um alimento extrusado, balanceado, os níveis de ferro seguramente já estão adequados. Então, eu tiraria completamente a ideia de suplementação com ferro. Né? Não é aconselhável. Não é aconselhável. Né? Bom, Paulo, Raul, eu vou te falar uma coisa, né? A maioria das pessoas, com medo de errar, pecam com excessos. Normalmente, quando eu visito algum criador, ou quando alguém me pergunta, isso é muito ele está dando, né, em excesso. Com medo de errar, o cara vai dar em excesso. Né? Esses dias agora, recente, eu vi uma matéria do pessoal falando a respeito do Ivomec, né? E a gente vê pessoas administrando Ivomec em aves, né? E a gente sabe a quantidade milhares de vezes maior do que é necessário, né? E tem gente que faz há muitos anos e nunca teve problema, mas a probabilidade de dar problema, pelo menos na minha concepção, não sou veterinário, né? Deixo claro aqui, mas acredito que não seja aconselhável você usar um produto de origem para gado, né? Ou até mesmo aquele para ovelha num animal. Sem dúvida. Concepção? E o estresse metabólico é gigante, por causa de concentração. Ivomec, você imagina, uma coisa que você falou, desenvolvido para gado ou para ovelha, que tem um peso gigante, você dá para um passarinho que pesa 20, 30, 50 gramas, quer dizer, né? Então muito desproporcional, né? É desproporcional. Mesmo que diluído, mistura com isso, com aquilo e tal, e acaba não sendo eficaz, né? E, Raul, eu acabei de ver por acaso eu vi um outro também, um comentário aí, com relação a alimentos importados, sabe? E aí eu sou um cara muito nacionalista, né?
E aí vai um comentário que eu conheço profundamente o mercado externo. Né? Se não fosse coronavírus, eu teria ido 3 vezes hoje para o exterior esse ano. Né? Era para eu estar semana passada na Alemanha num evento, né? De uma feira. Né? E eu tive em janeiro também, num campeonato mundial de pássaros. Então eu conheço profundamente a indústria nacional e a indústria importada, a estrangeira, né? E existe o brasileiro tem uma tendência de valorizar o que vem de fora, né? E isso é lamentável, né? Eu acho que não é só o brasileiro, eu acho que qualquer país de terceiro mundo tem um complexo de que quem está lá fora no primeiro mundo é melhor do que o nosso. Esquecem que nós, brasileiros, somos o celeiro do mundo. Né? A nossa tecnologia... Aves, né? Eu acho que aqui é o nem se fala, né? O berço. E se você fala em nutrição, nós somos o Brasil é o fomentador de tecnologia de produção mundial. Os melhores zootecnistas do mundo estão trabalhando lá fora. Uma grande amiga minha desenvolve as rações de cães da maior indústria de ração do mundo. Ela ganha... Entendeu? Então, assim, eles vêm aqui buscar a gente. Sabe? Sem contar que vira e mexe, você tem problema de importação. Eu, no passado, já utilizei ração importada e me deixou na mão num momento muito precioso. Né? Que a hora que eu precisei, faltou no mercado. Isso há 6, 7 anos atrás. Né? Acredito que a tecnologia, hoje em dia, de importação acaba sendo um pouco... mais apurada, mas mesmo assim é um risco, né? Principalmente agora, num momento desse que a gente está atravessando aí, né? Fica meses, mais de mês, 2 meses no container, né? No meio do navio ali, depois vai para o porto, não sei o quê, tem toda essa, né? E fora o custo-benefício. Sendo que não tem nada que possa desabonar ou abonar uma ou outra, né? Pelo contrário. São até produtos muito bons, né? Mas o que eu vejo qual o custo-benefício de você pagar os impostos, importação, frete, etc. Você pega um produto com um preço muito alto, qual é esse custo-benefício? Vale a pena? E eu vou te dizer que, em termos de tecnologia, nós ficamos na frente das importadas hoje, e muito. E a prova disso, inclusive, Raul, é que hoje a Mega Azul talvez seja... Olha que informação rica. Não, hoje a Mega Azul talvez seja a única empresa que está exportando. Né? E já tem europeus utilizando os nossos produtos, embora não esteja havendo exportação direta para a Europa ainda. Né? Nós tivemos um evento agora em que várias pessoas nos procuraram querendo, inclusive, terceirizar com a gente. Eu tive empresas fortes na Europa que já nos conhecem, que já testaram os nossos produtos, nos procurando para que a gente produzisse para vender para eles. Né? Nós estamos conquistando o mercado da Arábia, da Oriente Médio. As pessoas estão comprando nossos produtos, nós estamos mandando containers lá para o Oriente Médio, né? Eles estão comparando os nossos produtos com os europeus e com os americanos, e nós estamos ganhando deles. Entendeu? Isso é importantíssimo, então, né? Temos que valorizar o que é nosso, né? Poxa, entendeu? Então nós temos que lembrar disso. Nós exportamos tecnologia de nutrição para o mundo inteiro, porque nós somos os maiores produtores do mundo de proteína animal. Como somos também o maior produtor do mundo de proteína vegetal, de agricultura. Né? Esse é o ponto alto do Brasil e é isso que segura a economia do Brasil. Então não preciso de procurar ração lá fora. Né? Desculpa, eu acabei me delongando demais, porque, como eu falei, eu sou muito nacionalista, né? Mas é um grande orgulho nosso. Valorizar o que é nosso, né? Se tem o produto, se você garante que o produto é igual, ou às vezes até melhor, né? Como vários exemplos que você já trouxe para nós. Por que não, né? Por que não usar, né? E às vezes é o que você falou. O pessoal, é importada, é isso, é aquilo. E às vezes esquece que aqui dentro do país a gente já tem produtos de extrema qualidade, né? E temos, né? E como comprovar e tudo mais. Então foi muito bem observado, muito bem observado. Ô Paulo, acho que aqui da minha parte, né? Acho que não tem como a gente fazer todas as perguntas. As perguntas, mas, né? Exato.
mas eu acredito que num contexto geral a gente acabou abordando vários temas, né? E o pessoal, assim, né, a grande maioria está totalmente ansioso na expectativa dessa Supercanto aí para bicudo, para curió, para coleiro, para canário, Legal. Eu né? vou Tem uma atender o pedido de especialidade, vocês. uma espécie que está crescendo muito agora, principalmente no Rio de Janeiro aí, e já aproveitar para deixar um abraço para os meus amigos aí, o Rildo, o André, o Rogerinho, né? Já falei de alguns e mais esses que eu não poderia esquecer, que é o Tizil. O Tizil está crescendo muito. Olha, Começou no Rio de interessante. Janeiro e está sendo disseminado no Brasil inteiro, né? Uhum. E a Mega Azul tem visto isso, já tem algo direcionado para esse nicho de mercado, apesar dele ser muito alinhado com a alimentação de uma ave de pequeno porte, de um coleiro, por Sim, exemplo, é. né? Os Está muito granívoros, né? páreo ali, né? Uhum, uhum. A gente tem que acaba separando por grupos alimentares, né, Raul? É muito difícil, a gente nem tem ainda o conhecimento técnico para fazer coisas específicas ainda nesse nível, né? Então a gente acaba fazendo um pouco nessa, acaba que separando por grupos alimentares mesmo, né? Mas é interessante essa informação, sim. A gente tem ouvido alguns comentários mesmo com relação ao Tizil, e partindo de você aí, isso eu vou ficar mais atento mesmo, né? Sim, Mas nós vamos olhar, é bom essa, pode colocar aí como uma meta nossa realmente. A gente tem uma série de produtos, né, que estamos trabalhando aí para lançamentos, mas é uma meta nossa fazer a Supercanto para os demais grupos, sim, sem dúvida. eu Né? já tinha mandado um abraço pro Lucianinho, já tinha falado do bicudo. Esse é sentimental. Vai outro abraço aí pro Lucianinho. E agora ele vai começar a criar tizil também, viu? Então Ah, é legal. importante a gente lembrar aí, Um né? abração aí. Um Né? abraço para os amigos aí. E realmente pode observar aí que é uma tendência, né? Vem crescendo bastante e vale a pena a gente ter um olhar voltado aí para essa espécie também, né? Entre Uhum. outras. Mas, Paulo, assim, da minha parte, eu acho que nós tiramos muitas dúvidas, né? Eu contribuí com uma pequena parte, sou muito agradecido por essa oportunidade, né? Em nome da Mega Azul, né? Na sua pessoa aí, que a gente pôde trocar essas informações e Uhum. ter a oportunidade de conhecer melhor na prática, né? No dia a dia de uma indústria, de uma mega produtora de alimentação, de uma potência nacional que é a Mega Azul. Então a gente Fico fica muito muito honrado aí agradecido. de estar com vocês também, né? Eu fico muito feliz aí de compartilhar alguns conhecimentos com todos vocês e aprender também, né, Raul? Você acabou de me ensinar uma coisa importante aí sobre os Tizils, né? Tem Então, crescido bastante. então eu gostaria de agradecer aí né, sua liderança aí nessa live e agradecer a todos também pela participação e me desculpar por não ter tido, é muito difícil para a gente responder todas as É perguntas, né, muita que ficam pipocando informação, né? aqui, né? Mas eu espero Quem que tenha sabe em respondido breve a gente não bastante. agenda uma próxima aí só para fazer Vamos sim. um ponto a É. ponto aí das dúvidas, né? Quem sabe? Uhum. Acho que é muito válido e o pessoal que participa dos torneios, os criadores amadores, os comerciais, principalmente dos passeriformes que estão envolvidos nesse contexto, muitas pessoas são carentes dessas informações. Então é uma oportunidade ímpar aí da gente estar podendo debater esses temas. Ok? Legal. Da minha parte, tudo certo, muito obrigado. Um abraço para o Fernandinho, para o Fabinho do Trinca da Garoa, Brasil Coleiro, da Atena, Lele do Pet Shop Almeida. Podemos esquecer de ninguém aí. E para o Uhum. pessoal todo aqui de Ribeirão, meu amigo Pedro Strini, tem aí a página dele aí também, né? E a turma Uhum. toda aqui da nossa diretoria, né, da Associação de Ribeirão Preto, da COBRAP, da Confederação, que hoje é muito bem liderada pelo Sebastião, e da Sim. federação que eu estou diretamente ligado, que é a FEBRAPS, que também é muito bem conduzida aí pelo nosso amigo Zé Carlos, conhecido como Nego. Né? Então, a oportunidade ímpar, muito obrigado, um bom final de semana, né? Um bom domingo, um bom restinho de sábado. Obrigado a todos aí que puderam acompanhar. Fica aqui o meu grande abraço e quem sabe numa próxima a gente está junto novamente. Ok, gente. Um abraço. Obrigado a todos aí. Um Muito abraço. obrigado. Um abraço. Até Tchau, tchau. mais. Tchau.